Oi, oi, minha gente, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. No vídeo de hoje eu vim falar de alguns princípios que eu gostaria de ter conhecido esses princípios antes, né? Para mim seria bem mais fácil. Eu venho falar de um versículo que fica em 1 João 8:32, que diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que eu escolhi esse versículo hoje? Porque eu acho que ele é essencial para quando você está querendo buscar mais de Deus. O seu coração, dentro do seu coração, está desejando. Tem algo que diz assim: eu preciso buscar mais as coisas de Deus. Eu preciso buscar mais a face de Deus. Eu preciso buscar mais entender de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: sem a Bíblia, eu costumo dizer porque eu conheci esse versículo. A Bíblia, ela é o GPS para chegar até Deus. Infelizmente, sem a Bíblia, você nunca vai conhecer Deus em sua verdadeira essência. Eu digo porque quando eu comecei, eu ia para o YouTube e fazia umas pesquisas assim. Como buscar a Deus? Como obedecer a Deus? Como andar em comunhão diária com Deus? E aí a gente vai aprendendo. Quando você tem um desejo dentro do seu coração de buscar alguma coisa, você vai atrás. E quem vai, encontra. Quem busca, acha. E aí, se eu tivesse aprendido isso antes, para mim seria muito mais fácil. Mas infelizmente não deu, mas há tempo, né? Ainda há tempo para a gente buscar as coisas de Deus. E eu converso muito com pessoas, e aí as pessoas dizem assim: eu acredito em Deus e eu faço minhas orações, e só que tem um problema. Buscar a Deus, servir a Deus de verdade, vai muito além de fazer uma oração ou acreditar. Porque acreditar sem obedecer para Deus não adianta nada. A gente tem que acreditar, que é um primeiro princípio, né? Se você não acreditar, você não vai ler Bíblia, então acreditar é importante. Você acredita e depois você obedece. Aí sim, você está alinhado com Deus. E tem uma coisa muito importante, que é você ter comunhão. Comunhão é o quê? Orar, ler a Bíblia e começar a obedecer. Quando a gente faz isso, Deus ele começa a nos ajudar, ele começa a ministrar em nós o desejo dele. Então você tem que dizer para Deus: Deus, faz de mim a tua vontade, ministra em mim o teu querer. Você tem que estar disponível, você tem que dar carta branca para Deus trabalhar em você, na sua vida. É assim que eu fiz e é assim que eu faço todos os dias. Quando eu acordo, primeira coisa que eu faço, antes de tudo, é ler a Bíblia e fazer minhas orações, entregar minha vida, consagrar minha vida, minha família, minha linhagem, minha descendência, né, do meu marido, porque nós somos uma família só, então eu faço isso. Eu apresento todos os dias a minha família e a família dele. Então, e declaro todos os dias que Deus é o único Deus que existe e que não há outro. Na Bíblia tem que não há outro como ele, nem que se compare em lugar nenhum. Então, eu declaro todos os dias, eu declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Porque Jesus, ele pode me salvar. Ele não pode, eu não posso salvar o meu filho. Eu posso procurar obedecer a Deus, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que quer dizer isso? Se eu sou uma pessoa que obedeço, que estou lendo a Bíblia, que estou tendo comunhão diária com Deus, estou me separando, tem um acontecimento e eu fico aqui, eu me separo, eu me afasto ali daquele pecado, daquilo que Deus não se agrada, por exemplo, de uma fofoca. Gente, a fofoca é um inferno. Você está quietinho na sua casa e aí uma pessoa te liga e começa: fulano, você viu aquilo? Você viu isso? E você está ali naquela comunhão com Deus ali, aí de repente a pessoa vem, puxa sua língua e você entra. Aí quando você entra, você quebrou a sua comunhão com Deus e Deus também se afasta. Porque quando a gente peca, o Espírito Santo se afasta de nós. Então, é isso. Aí, voltando aqui para conhecer a verdade, né? Se a gente não conhecer Deus em sua essência, não tem como obedecer. Não tem como. Porque quando você vai lendo a Bíblia, você vai tendo comunhão diariamente. Não é um dia você lê a Bíblia e na outra semana você lê de novo. Tem que ler todo dia.
Isso é um amor que você vai construindo, uma obediência. Porque você diz que acredita em Deus, mas você não obedece, você fala mal dos outros, você fofoca, você faz intriga. Deus diz, bem-aventurado aquele que é apaziguador. Então, o que ele quer dizer com isso? Se aqui tem uma discussão e eu venho em TV com a calma, fulano acalmando, Deus diz isso, bendito, bem-aventurado, mas aquele que bota lenha na fogueira, ele é maldito. E a gente sabe que tem demais, é o que mais tem. Gente, a gente paga pelos nossos pecados. Às vezes a bênção tá chegando na sua casa e você fofoca, tu faz intriga e a bênção volta. Aí tu continua ali de novo, na busca. E às vezes nunca vai receber, porque não tem mudança. Mudança é decisão. A gente começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo começa a ministrar em nós o que ele quer. Quando você decide, tudo nessa vida é decisão. Se tu decide fazer uma faculdade e vai atrás, vai dar certo. Se tu decide ler a Bíblia, buscar a Deus, fala assim, eu quero buscar. Mas para tu buscar a Deus, tu tem que ter uma decisão. Tem que ter uma decisão e um desejo dentro do seu coração. Se não tiver esse desejo, como é que você vai fazer isso? Então, buscar a Deus é decidir, querer, buscar e obedecer em primeiro lugar. Como eu disse, não adianta você acreditar, fazer a oração e não obedecer. Olhar para os 10 mandamentos. O que Deus pede nos 10 mandamentos? A gente tem que ser parecido com Cristo. Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, toda vez a gente tem que olhar para ele e ser parecido com ele. Então, gente, no vídeo de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Princípio, leia a palavra, né? Deus disse também, buscai o reino dos céus em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado. Você já parou para refletir nessa palavra? Olha só, buscai o reino do céu e tudo mais será acrescentado. O que é tudo mais? A saúde, a paz, o bom casamento, sabedoria como mãe para educar os seus filhos, uma boa esposa, parceira, amiga, uma boa pessoa para você mesmo, uma boa pessoa para o seu semelhante, porque Deus manda a gente orar um pelos outros. Aí você também já refletiu nessa frase? Ore um pelos outros. Se Jesus está mandando nós orarmos um pelos outros, é porque isso tem um efeito grandioso, vocês não acham? Então, ore um pelos outros, é um mandamento, Deus está pedindo. Se você é obediente, você vai orar pelas famílias do mundo inteiro. Eu oro pelas famílias do mundo inteiro que mais aqui acreditam. E aquelas que não acreditam, é complicado, mas que ela se volte também. Eu também faço essa oração, que ela se volte para Deus, né? E tem muita gente que, como eu falei, que acredita, mas não obedece, não quer saber de Deus. Gente, as pessoas estão tão distantes de Deus que tem gente aí no mundo que nem ouviu falar de Jesus, não sabe que Jesus, quem é Jesus, que Jesus existe. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Leia a sua Bíblia em primeiro lugar, busque Deus em primeiro lugar. Né? Amanhece o dia, levante 15 minutinhos antes, né, do tempo e vai ler a sua Bíblia, faça suas orações, entregue o seu dia, consagre o seu dia, sua casa, seu lar, seu leito para Deus, porque Ele protege, Ele é fiel. Então, faça isso. Eu aprendi que eu tenho que fazer isso e eu faço todo dia. Não tomo café, não escovo os dentes, eu vou ler a palavra, eu vou orar e entregar o meu dia. Sabe? Pedir para Deus abençoar a nossa família, a nossa casa. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Leiam a Bíblia de vocês. Comece pelo livro de Marcos, né? Comece pelo livro de Marcos. E depois comece também, volte lá para o livro de Gênesis e leia e peça sabedoria toda vez que você for ler a Bíblia. Eu vejo muita gente dizendo assim, Duca, eu não entendo. Mas quem pode te capacitar, te dar sabedoria, entendimento, discernimento é Deus, é o Espírito Santo. Peça a Ele. A Bíblia diz também assim, pede e eu te darei. Se você estiver pedindo uma coisa boa. Deus diz também, pede e eu te darei. Se o seu pedido estiver alinhado com a minha vontade, eu farei. É Deus que está dizendo, tem uma passagem, entendeu? Aqui na Bíblia. Então, pede e Ele te dá. Porque Deus, Ele é o mais interessado em te ajudar. Deus é o mais interessado que você leia a Bíblia. Mas para isso você tem que decidir. E por aí é o primeiro princípio, ler a palavra. Eu digo que nós tínhamos que nascer com uma Bíblia debaixo do braço, mas a gente não foi ensinado, infelizmente, a ser dessa maneira, né? Ler a Bíblia, a gente não foi ensinado. E eu estou ensinando isso para meus filhos, né? O Lorenzo, ele já lê a Bíblia, né? Já faz as orações, levanta de manhã, se ajoelha e ele ora. E nós temos que implantar o reino de Deus dentro de nossas famílias, dos nossos filhos. Deus diz também,
e de levar o evangelho a toda criatura. Um dia seremos cobrados quando nós tiver no tribunal, em frente o tribunal de Cristo, Jesus, de Deus, ele vai nos perguntar: por que você não evangelizou seu irmão? Por que você não falou do meu amor para ele? Por que você não falou de mim, se é que você me conhecia? Então, você que conhece um pouquinho de Deus, fale de Deus para o seu semelhante, fale de Deus para o seu irmão. É isso, Deus pede, Deus ordena. Então, temos que ser obedientes a nosso Pai, Ele é nosso Pai. E quando você entrar para orar, entre na condição de filho, fala que você é filho de Deus. Senhor, eu sou teu filho, tua filha, o Senhor é meu Pai. Então, gente, façam isso e vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Mas é verdade, é promessa, porque ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz também: buscai o reino do céu e tudo mais será acrescentado. Tudo mais é tudo que há de bom. A gente não pode ficar esperando sem dar. Neste mundo é assim, a gente dá, a gente recebe. Você não pode fazer com interesse. Mas quando a gente faz uma coisa boa, é certo que o bem vem. Assim como você faz o mal, é certo que o mal vai vir também. Né? Então nós temos que ter essa consciência que o bem, ele faz bem e o mal, ele faz mal. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Que Deus abençoe, que Deus ajude a vocês a ter comunhão diária com Ele, que vocês tenham respeito, que tenham ordem, decências com as coisas de Deus, que vocês tenham um compromisso com Deus, que dê o melhor de vocês para Deus, que com certeza Deus vai reservar o melhor que Ele tem para cada um dos filhos dele. Tá bom? Leiam a Bíblia de vocês e eu queria pedir também um like, né? Você deixar um like, deixar um comentário se possível, se inscrever no canal. Quando você se inscreve, assim que eu faço um vídeo novo, o YouTube te manda uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal. Aí você vem e assiste, tá bom? Fiquem todos em paz, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.